Parte 2 do capítulo 4. Eu não poderia falar para ele porque eu tinha vergonha. Não me lembro muito o que aconteceu. Confirmo então que isso não é uma coisa boa para se fazer. Eu estudei nesse colégio e no ano seguinte eu voltei para o sítio Pitanguinha para morar novamente com os meus pais. Depois que eu voltei para o sítio Pitanguinha, fui matriculado no colégio Agostinho de Brito. Mais uma vez, eu não lembro quem me matriculou, pois os meus pais nunca foram presentes em meus estudos, e isso me deixava muito triste de ver os pais dos meus colegas participando das reuniões de pais ou festinha dos pais. Todos os pais iam, mas os meus pais nunca estavam lá para me apoiar. Devido a isso, a minha tristeza só aumentava em meu coração e muitas vezes eu chorava de tristeza. Choro esse agonizava dentro de meu coração, de minha mente e de minha alma. Esse colégio foi o melhor colégio que eu já estudei e eu amava estudar nesse colégio. Nesse colégio eu tive uma professora que o nome dela era Helena, mas todos chamávamos de Leninha ou tia Leninha. E todos os alunos gostavam muito dela. O modo dela dar as aulas e sua mansidão de falar, a sua simpatia para cada um de nós era verdadeiramente uma professora nata. Para mim, a professora Helena foi a melhor professora da minha época colegial. Quando eu estava nesse colégio, eu era muito brigão e intimava com muitas pessoas. Nessa época, eu tinha um amigo que sempre andava junto. Toda confusão me metia, ele era por mim, e quando ele se metia em uma confusão, eu era por ele. Nessas confusões de colégio, era constantemente esse meu amigo e eu. Sim, nós dois éramos como carne e unha. Marcos era seu nome. O vizinho, nós íamos para o colégio junto. Nessa época, para quem estudava no sítio, não tinha ônibus escolar. Devido a isso, nós íamos para o colégio a pé e era muito divertido. Apesar de nós sermos brigão, nós fizemos muitas amizades. As nossas brigas sempre tinham um motivo. Não era por acaso. Todas elas tinham o seu motivo. Isso era o que nós falávamos quando ia para a diretoria. Mas na verdade, a briga em colégio ou em qualquer outro lugar, nada justifica o ato de agir com violência. Para quem estiver lendo esse documento, nada se resolve com violência, pois a violência só traz mais violência, e que a mansidão deve e é para todos. Depois que concluímos a 5ª série nesse colégio, não tinha a série sequentemente, por isso fomos transferidos para o colégio na cidade. As transferências foram para a turma que concluiu a 5ª série. O último professor desse colégio foi o professor Emanuel. Na época, quem estava sendo a diretora era a professora Leninha. O colégio que eu me matriculei foi o Moitão. Esse colégio não existe mais. Nesse colégio, eu sofri vários tipos de ameaça e sofria muitos tipos de agressões e brincadeiras de mau gosto, do qual hoje conhecemos como bullying. Tinha um aluno que era envolvido em gangues e ele todo dia me pedia dinheiro e eu todo dia dava dinheiro para ele, pois tinha muito medo de apanhar. Ele só andava em turmas e eu não tinha muito amigo nesse colégio. Não tinha muitos amigos nesse colégio. Depois de um ano sofrendo bullying, eu resolvi ser um aluno bagunceiro e brigão. Eu não quis mais ser aquele aluno quieto para não ser uma vítima de agressão no colégio. Em vez disso, eu comecei a arrumar confusão com muitos alunos.
Foi uma estratégia e a única maneira que eu tive para não ter mais medo. Era no ano de 2001, quando eu estudei nesse colégio. Esse colégio foi fechado e foi inaugurado um colégio ao lado do ginásio coberto de Tianguá. O nome desse colégio era SEBEC, e a maioria dos alunos que estavam no colégio do Moitão se matricularam nesse colégio. No ano de 2002, eu comecei a estudar no colégio SEBEC. Eu já era um aluno revoltado, e muitos alunos tinham medo de mim, pois nessa época eu andava com galera da pesada. Ou em outras palavras, eu andava com pessoas do mundão. Cronologia dos meus estudos. Em 1995, eu comecei a estudar no Colégio Cândido Xavier, cursando o jardim. Em 1996, no mesmo colégio eu cursei a primeira série. Em 1997, no mesmo colégio, eu cursei a segunda série. Em 1998, no colégio Anexo 6, eu cursei a terceira série. Em 1999, no colégio Agostinho de Brito, eu cursei a quarta série. Em 2000, no mesmo colégio, eu cursei a quinta série. Em 2001, no colégio Moitão, eu cursei a sexta série. Em 2002, no colégio SEBEC, eu cursei a sétima série. Em 2003, no mesmo colégio, eu cursei a oitava série. Em 2004, no colégio Lali Correias, eu repeti a oitava série, mas não concluí o ensino médio. Depois de alguns anos, já trabalhando na empresa Nutrilite, eu dei o início nos meus estudos pelos módulos. Em 28 de agosto de 2008 e o término do curso em 28 de dezembro de 2010, com a entrega do certificado em 17 de outubro de 2011. Eu concluí a oitava série e o ensino médio através dos módulos. Para minha alegria, foi um glorioso esplêndido, pois eu nunca imaginava que eu iria concluir o meu ensino médio, pois na época eu abandonei os estudos por causa de minha rebeldia. Em breve, vocês saberão mais a respeito da empresa Nutrilite. Quando eu andava com essas pessoas da qual relatei antes, e aconteceu que eu me sentia seguro, pois ninguém se metia comigo, pois tinha medo das pessoas que andavam comigo. Marcos, nessa época, era meu companheiro. Nós sempre andávamos juntos. As minhas irmãs, algumas delas, só namoravam com pessoas do mundão e pessoas barras pesadas. E isso me dava uma proteção de segurança. Tudo isso mudou quando aconteceu algo em minha vida, da qual presenciei um crime. Depois dessa sombra negra em minha vida e essa turbulência, pois precisou acontecer tudo isso para eu cair na realidade que essas pessoas não eram pessoas para que eu convivesse. Também precisei ir no fórum para explicar o que tinha acontecido, pois eu era a única testemunha do crime causado por essas pessoas que eu andava e que eu me arrependo amargamente. Mas o livro de Doutrina e Convênio nos adverte, e também eles precisam arrepender-se, porque eu, o Senhor, não estou satisfeito com ele, pois procura sobressair-se e não suficiente humilde perante mim. Eis que aquele que se arrepende de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor deles, não mais me lembro. Dessa maneira, sabereis se um homem se arrepende de seus pecados, e eis que ele os confessará
e abandonará. Eu testifico que a expiação do Salvador Jesus Cristo redime o pecado do mundo, só não dos que são blasfemador contra o Espírito Santo e derrama sangue inocente. Aquele que não se arrepender de seus pecados sofrerá a mesma dor que ele sofreu, sim, Jesus Cristo. Sofrimento esse que fez sangrar por todos os poros de seu corpo, e seu sofrimento foi finalizado na cruz do Monte do Calvário, para que se cumprisse o que se diz nas Escrituras. E eu me arrependo amargamente desses momentos, mas isso já passou. E sei que o Pai Celestial me perdoou, pois o seu Filho maravilhoso, sim, seu Filho mais velho, morreu por todos os nossos pecados, para que nós tenhamos a vida eterna e desfrutaremos de uma vida no mundo vindouro. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.